Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 28 de abril. Cidades de pelo menos 11 estados interrompem a segunda etapa da vacinação contra a Covid por falta de doses. Um estudo da vacina Oxford-AstraZeneca sugere vacinar toda a população de Botucatu, no interior de São Paulo. É grave o estado de saúde da criança de 2 anos suspeita de ser agredida pelo padrasto em Betim. E ainda, São Paulo cria o primeiro espaço em homenagem a DJs e você vai conhecer em primeira mão. É agora, aqui no Brasil TV. Prefeituras de pelo menos 11 estados interromperam a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid por falta de imunizante. No Rio Grande do Sul, a maioria das cidades não tem mais nenhuma dose da Coronavac no estoque. Hoje a gente não tem nenhuma dose de Coronavac aqui. Esta foi uma cena que se repetiu muitas vezes hoje nos postos de saúde de Porto Alegre. Dona Maria está com a vacinação da segunda dose da Coronavac marcada para amanhã. Veio hoje saber se ainda tinham doses e recebeu a notícia de que a vacina acabou. Estou muito chateada, porque a gente espera tanto tempo, né? Este posto na zona sul de Porto Alegre montou uma tenda exclusiva para vacinação contra a Covid-19. Sempre muito procurada, mas hoje amanheceu assim. Nenhum posto da capital gaúcha tem doses da Coronavac para a segunda aplicação. A estimativa da prefeitura é que cerca de 25 mil pessoas já estão ou devem ficar com a segunda dose em atraso na capital gaúcha até a semana que vem. A orientação é aguardar a chegada de uma nova remessa da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. Queria tranquilizar todos que assim que chegar as doses, nós estaremos disponibilizando e priorizaremos sim a vacinação de segundas doses para essas pessoas, para que a gente tenha a imunização completa e consigamos a imunização coletiva, para a gente diminuir a circulação do vírus de fato. A Prefeitura de Porto Alegre disse que atendeu a orientação anterior do Ministério da Saúde e aplicou todo o estoque disponível da Coronavac na primeira dose. A primeira dose da AstraZeneca Oxford continua sendo aplicada em pessoas com mais de 60 anos. Em pelo menos 11 estados, há cidades que interromperam a segunda etapa da vacinação por falta de doses. Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Ilhéus, no sul da Bahia, 700 pessoas aguardam a chegada de um novo lote. Em Salvador, a previsão é que a vacinação da segunda dose da Coronavac acabe até amanhã. Já a primeira dose para grupos prioritários continua. Em Manaus, por orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura suspendeu hoje a aplicação da primeira dose. A medida vale também para quem já havia agendado a vacinação. A segunda dose continua sendo aplicada. A vacina é esperança, né? Chega aqui não tem a dose, fica difícil. No Rio de Janeiro, pelo menos 7 municípios faltam doses e as campanhas nessas cidades estão suspensas. A Ana Paula Santos é quem tem as informações. Em 7 cidades do estado, a vacinação com a segunda dose da Coronavac foi suspensa por falta do imunizante. As cidades são as seguintes: Mesquita, Maricá, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mangaratiba, Duque de Caxias e Volta Redonda. Em Volta Redonda, só tem segunda dose de Coronavac disponível para os pacientes acamados. Na Baixada Fluminense, em Mesquita, hoje cedo, a confusão foi grande. Houve uma procura muito grande, com longas filas. Quem chegou lá muito cedo para receber a segunda dose foi informado de que não tinha mais a vacina Coronavac disponível. Eu deixei passar 28 dias, como é o prazo normal, de 21 a 28, e chegando aqui comprei o jornal e vi que a segunda dose tinha sido suspensa, que só ia dar a AstraZeneca, que era a primeira dose. Aí eu fiquei na fila para ter informações corretas. Tinha alguma pessoa ali dizendo que para poder buscar as redes sociais. Só que eu tenho facilidade nisso, que eu sou contador e faço trabalhos da internet, mas tem pessoas idosas ali que não têm facilidade nem para entrar na internet, que dirá frequentar redes sociais, entendeu? Lembrando que, de acordo com as informações das prefeituras desses locais, somente a vacinação para a segunda dose de Coronavac é que foi suspensa. Até o momento, há disponibilidade para o imunizante da AstraZeneca. Ana Paula Santos, para o Brasil TV. Recife, uma das capitais onde a aplicação da segunda dose da vacina foi suspensa. Antônio Coelho.
A Prefeitura do Recife suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac entre os dias 29 de abril e 9 de maio. Quem tinha o atendimento agendado vai ser informado da nova data através do celular ou do e-mail indicado no momento do cadastramento. No Recife, a vacinação é feita através de agendamento por aplicativo ou pelo site da Prefeitura. As vacinas Oxford AstraZeneca continuam sendo aplicadas normalmente. E amanhã, a Prefeitura do Recife começa a imunização dos profissionais da educação. O governo de São Paulo anunciou que vai começar a produzir a Butanvac, uma outra vacina contra a Covid-19, mesmo antes de ter a autorização da Anvisa para iniciar os estudos clínicos em humanos. O César Galvão acompanhou a entrevista coletiva e o anúncio que foi no fim da manhã. A coletiva começou por volta de 12h45 com essa novidade, que é a produção da segunda vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. O governador e as autoridades da saúde que estão aqui presentes anunciaram que a partir de hoje começam a produzir 1 milhão de doses da Butanvac. E nesta primeira fase vão produzir 18 milhões de doses. Produzir sim, usar ainda não, porque a Anvisa pediu mais documentos para o Instituto Butantan para que comprove a segurança e a eficácia dessa nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Por isso, eles só podem usar nos testes em seres humanos a partir da autorização da Anvisa. O segundo anúncio, o governador disse que tem capacidade para produzir 100 milhões de dólares da Butanvac a partir do momento que a Anvisa der autorização para os testes e os testes serem aprovados. O governador também disse que o Instituto Butantan vai antecipar em 6 dias a entrega de 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A entrega estava prevista para o dia 6 de maio, mas a entrega será feita agora na próxima sexta-feira. E no interior de São Paulo, os moradores de Botucatu vão participar de uma pesquisa inédita com a vacina da AstraZeneca. A população vai ser vacinada em massa. A Gabriela Prado nos conta. O Ministério da Saúde anunciou que Botucatu vai fazer parte de um teste para avaliar a efetividade da vacina Oxford AstraZeneca. Nesse teste, os pesquisadores vão ver se a vacina consegue diminuir a incidência de casos graves e também vão fazer sequenciamento genético para saber se as doses do imunizante também são eficazes contra as variantes. Esse estudo deve durar 8 meses e toda a população adulta da cidade deve ser imunizada, cerca de 80 mil pessoas. Ainda não tem um prazo para essas doses do estudo chegarem até a cidade, isso ainda depende da liberação dos imunizantes pelo Plano Nacional de Imunização. Na capital paulista, hoje foi mais um dia de ruas lotadas no centro da cidade. Milhares de ambulantes vendiam normalmente no Brás, isso fora daquele horário permitido. Mas não é só nas ruas que a pandemia parece estar sem controle. Tem balada clandestina, que continua acontecendo, e até a superlotação nos presídios prejudica esse combate. Enquanto os comerciantes tentam sobreviver à pandemia, o governo mantém autorização para o funcionamento das lojas das 11 da manhã às 7 da noite. Mas como resolver a questão do comércio popular da capital, que historicamente abre de madrugada? Hoje, mais uma vez, antes do horário permitido, as ruas do Brás estavam lotadas. No Bom Retiro, no centro, também tinha loja funcionando antes das 11 da manhã, com as portas semi-abertas, o que não é permitido. Mas essa não é a realidade da grande maioria. Nós voltamos ao Brás por volta das 10 da manhã e o cenário era outro. Praticamente todas as lojas fechadas, esperando o horário permitido para funcionar. Para a associação que representa os lojistas da região, quem segue as regras é prejudicado por quem faz tudo errado. O comerciante está restrito e só pode abrir as portas às 11 horas, e o consumidor já está ali na região consumindo, né? Já está ali praticando suas compras, porque essa pessoa que chega de madrugada, ela não tem tempo a perder também, porque ela geralmente a compra dela é um dia, no máximo 2. Pessoas que vêm muitas vezes do norte, nordeste, atravessam o Brasil e chegam no Brás. E o lojista realmente ele fica um pouco chateado, né? E não é só o comércio que preocupa, as festas clandestinas também. Todo dia tem balada irregular. Nessa madrugada, uma choperia foi fechada no Capão Redondo, na Zona Sul. Mais de 100 pessoas estavam no local. E as aglomerações só pioram a pandemia. Ontem foram quase 18 mil novos casos de Covid-19 no estado. São mais de 22 mil pessoas internadas. E se já está difícil controlar a transmissão nas ruas, imagina dentro de um presídio superlotado. A Defensoria Pública denunciou o governo de São Paulo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
por dezenas de violações em unidades prisionais. O G1 teve acesso aos relatórios de 21 presídios paulistas. A maioria está com presos acima da capacidade, sem condições mínimas de higiene e até com racionamento de água. São Paulo tem 212 mil presos. Isso é 1/3 da população carcerária do país. E de março do ano passado até agora, mais de 13 mil tiveram a Covid-19. 41 morreram pela doença. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária negou todas as acusações e disse que as denúncias são improcedentes. Para esse especialista em gestão pública da FGV, falta fiscalização e consciência. Não tem fiscal suficiente para olhar tudo que está acontecendo na cidade, para fiscalizar os pontos de comércio, os bares, enfim, o trânsito das pessoas. O que existe é muita gente circulando, cidadãos que veem o desrespeito, mas não os fiscais, que são aqueles que poderiam conter esse tipo de situação. Em segundo lugar, existe o problema do exemplo de autoridades. Mas a gente também tem que reconhecer que essas autoridades têm limites. Não dá para ter um fiscal ou um guarda em cada esquina para ver o que está acontecendo. É por isso que é importante o próprio comportamento da população, inclusive que as pessoas, elas próprias, sejam, no certo sentido, fiscais. O governo do estado de São Paulo disse que faz constantes ações de fiscalização, que já foram mais de 6 mil autuações ou interdições. Na capital paulista, as ações foram intensificadas neste ano com a criação do Comitê de Blitz, em parceria com a Prefeitura. Já a Prefeitura da capital disse que agentes municipais apoiam as ações da Vigilância Sanitária Estadual, da Secretaria de Segurança Pública e do PROCON. Desde o final de fevereiro, foram 147 mil ações na cidade. E agora a gente vai falar sobre o trabalho do SAMU, que além de ter uma resposta rápida, que pode fazer toda a diferença na hora de salvar uma vida, quem trabalha nessas ambulâncias tem que tomar cuidado também com a limpeza dos veículos para transportar os pacientes e depois. O reforço nessa higienização é fundamental para evitar qualquer tipo de contaminação. Por causa da pandemia, as desinfecções das ambulâncias do SAMU de Santos aumentaram. Segundo o próprio Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a desinfecção mais complexa, chamada de terminal, é feita muito mais vezes. De fevereiro para cá, o crescimento foi de 25%. Esse trabalho leva 1 hora para ser concluído. Assim como a desinfecção mais simples, primeiro é feita a limpeza com água e sabão. Em seguida, é passado um pano úmido para tirar o sabão e depois um pano seco. Por último, é feita a desinfecção com álcool 70 e hipoclorito de sódio a 1%. Esse procedimento é mais demorado porque todos os materiais e equipamentos são retirados da ambulância. Essa limpeza terminal ela só é feita quando a gente transporta pacientes com risco de transmissão de doenças que são consideradas infecto-contagiosas. O Covid é uma doença infecto-contagiosa? Sim, mas eu não tenho necessidade de realizar uma limpeza terminal na ambulância toda vez que eu transportar um paciente só porque ele está com Covid. A terminal eu vou utilizar quando eu uso algum procedimento que invada a via aérea desse paciente, que ele possa provocar tosse, por exemplo, uma intubação, uma ventilação por pressão positiva, coisa que geralmente a gente faz na ambulância avançada. Então, não tem muitos casos desse tipo, mas se precisar, a gente faz sim. Para fazer a desinfecção é preciso também muito cuidado para evitar a contaminação. O funcionário que realiza o serviço deve usar equipamentos de proteção individual, como luva, máscara, touca e avental. Ao todo, o SAMU de Santos tem 17 ambulâncias. 12 delas são usadas a todo tempo. Outras 3 são para a transferência de pacientes para outros municípios. E as outras 2 reservas só circulam quando alguma para manutenção ou quando é feita a desinfecção. Nós temos planejado de segunda, quarta e sexta as limpezas terminais, que são aquelas limpezas onde a gente desmonta toda a viatura, faz toda a limpeza e desinfecção interna da mesma. Depois ela vai para o posto para poder fazer a lavagem externa. E tem as limpezas concorrentes, que essas você faz a primeira quando pega o plantão, então você precisa pegar o plantão, checar todo o seu material, já faz a limpeza concorrente para você estar liberado para poder ir para o atendimento. E ela também acontece entre os chamados. Eu deixo um paciente no hospital, ali mesmo, depois que estiver passado o caso, eu posso comunicar a central me libera e eu faço minha limpeza concorrente ali. Veja depois do intervalo, paisagem de gelo no sul do país. Pelo segundo dia seguido, as temperaturas ficaram abaixo de zero.
Brasil TV de volta e a gente fala de mais um caso de violência doméstica contra crianças. Continua internada em estado grave a menina de 2 anos, que segundo a avó foi agredida pelo padrasto em Betim. A polícia procura o suspeito que está foragido. A Manela Borges tem as informações. Ela está internada na UTI, teve ferimentos graves, teve ferimento na cabeça, ferimento no rosto também e a suspeita de fratura numa costela. Conversei com o pai da menina, tem só 21 anos, conversei com o avô e eles disseram, que nesse momento, estão mais focados ali, na torcida para que essa menina saia da UTI, para que ela volte a respirar sem a ajuda de aparelhos. E a gente conta um pouquinho dessa história agora na reportagem. O sentimento é de angústia. Só quem passa pode dizer o horror de ter uma filha, neta, internada com traumas graves provocados por uma agressão. A cada minuto, a cada hora que se passa, a gente fica preocupado com ela. Segundo a polícia, o suspeito de agredir a criança é o padrasto, Felipe Emanuel. A babá contou aos militares que estava na cozinha, ouviu os gritos da menina e quando chegou no quarto, ela estava desmaiada no colo do padrasto. A criança chegou muito machucada e continua internada na UTI deste hospital em Contagem. Continua ainda no estado ainda grave, que ainda está entubada, Ela passou por uma cirurgia, ontem, E essa noite ela deu febre, Mas está se recuperando devagar. E aí os médicos colocou minha esposa hoje que vai esperar por um prazo de 48 horas ainda, Para ver se consegue tirar a intubação dela, ver como que ela se reage, Para ver da agora para frente como que vai ser. O pai da menina disse que não tem um bom relacionamento com a mãe da filha. A criança estava com a família dele em Goiânia e voltou para BH há quase 2 meses. Eles contam que haviam percebido que tinha alguma coisa acontecendo com a criança. Quem ligou para nós foi a babá da neném, porque se fosse pela mãe dela, ela não teria avisado. Aí nós veio para cá de Goiânia, nós tá desde ontem aqui. Aí nós soube a notícia da neném, que ela tinha fraturado, tinha sido espancada pelo padrasto. Aí nós tá aí cima, querendo a guarda da neném, tudinho. E é isso aí, nós tá até meio sem falar, porque tá difícil. Segundo a polícia, o padrasto da criança, o Felipe Emanuel, já tinha sido preso por tráfico de drogas. Quem é microempreendedor sabe que tem que prestar contas ao governo todo ano. A declaração anual do Simples Nacional é uma obrigação de todo o MEI. O prazo para entregar a declaração do faturamento é até o dia 31 de maio. Das vendas online para o espaço físico, em março do ano passado, Gabriela inaugurou a loja de roupas femininas. Abriu o CNPJ e se tornou microempreendedora individual. Pela primeira vez, ela vai declarar o Simples Nacional. Já estou organizando todos os documentos necessários, já vou enviar a planilha com o faturamento anual para o meu contador, assim eu me sinto mais tranquila, mais segura. Petrolina tem 24.795 pequenos negócios. Desse total, 15.932 são microempresas. Para ser MEI, é preciso ter faturamento anual no valor de até R$ 81 mil. Quem abrir um CNPJ até 31 de dezembro do ano passado precisa entregar a declaração do faturamento. Todo microempreendedor individual deve declarar o Simples Nacional, independente do valor faturado. O prazo para enviar a declaração vai até o dia 31 de maio. Para declarar é muito simples. É só acessar a página da internet gov.br/MEI e clicar no link Já Sou MEI. Depois, em Declaração Anual de Faturamento. Informa o CNPJ, o ano calendário, o valor da receita bruta e se possui empregado. Todo mês ele precisa fazer essa declaração, que é informando o quanto foi o valor da receita bruta anual, que é aquele valor que ele apurou ao longo do ano passado, de produtos que ele vendeu ou de serviços que ele prestou. Segundo a gerente do Sebrae de Petrolina, o microempreendedor que perde o prazo pode sofrer algumas sanções, como pagamento de multa e impossibilidade de pegar empréstimos em banco. A cidade de São Paulo tem um novo espaço dedicado à cultura.
e faz uma homenagem à categoria que tem sofrido bastante nessa pandemia, os DJs. A Galeria do DJ reúne toda a trajetória dos 60 anos de discotecagem na capital. É o primeiro espaço na América Latina permanente e voltado para esse universo da música. Oi pessoal, eu sou a DJ Juliana Dospir e tenho 12 anos. É isso mesmo que você ouviu. A Juliana tem 12 anos e é DJ. Uma história que começou por curiosidade, quando ela tinha só 7 anos e acompanhava os pais em festas. E a Juliana descobriu um talento. Quando eu escuto a música, me sinto feliz, assim, essas músicas assim eu gosto. E se o sonho da Juliana é algo possível, é porque muita gente antes dela começou a trilhar esta estrada. Trajetória recuperada na Galeria do DJ Sônia Abreu, que será inaugurada hoje à noite no Centro Cultural Olido, no centro da cidade. O projeto começou a ser desenvolvido em 2019, ocupa um dos andares da galeria e será um espaço permanente dedicado a esta arte. Nós começamos a buscar as vocações dos espaços culturais da cidade. E nós chegamos à conclusão que o Centro Cultural Olido tinha essa vocação urbana, a vocação da cultura da noite, da valorização da cultura da noite, que tem como ícone esse personagem, o DJ. A galeria foi batizada com o nome da primeira DJ mulher do Brasil. Para a exposição de abertura, a história dos 60 anos de discotecagem em São Paulo. Com fotos, cartazes, roupas, discos, livros e equipamentos, o visitante vai viajar no tempo. Os primeiros registros são dos anos de 1950, até chegar às raves. A exposição reúne mais de 1.000 peças e a montagem contou com o apoio de 100 DJs da capital. Ao resgatar a história dos DJs e de tradicionais clubes e casas noturnas da cidade de São Paulo, a galeria traz à tona também o nascimento de diferentes expressões e movimentos artísticos. Quer um exemplo? Aqui nesse cantinho a gente tem o equipamento de som usado numa casa noturna chamada Madame Satã, que surgiu nos anos de 1980 e ficou conhecida como o Templo do Punk da cidade de São Paulo. E a poucos passos, este equipamento aqui, dizem que foi o primeiro usado pelo KLJ, DJ do Racionais MCs, a mais importante banda de rap do Brasil. São muitas questões nessa cadeia das festas e São Paulo é, sem dúvida, uma das mais avançadas cidades do mundo nesse contexto. O DJ Akin está nessa estrada desde os 10 anos de idade, quando começou a tocar nas primeiras festinhas de famílias. E eu consegui ver a evolução, né, não só das pessoas que ouvem músicas antigas, mas sim também dos DJs novos. DJ Juliana Dospir. A exposição 60 anos de discotecagem em São Paulo começou agora há pouco, às 7 da noite. O evento é pela internet. Além de fazer um tour virtual, também tem apresentação do DJ Mark. As visitas presenciais ao Centro Cultural Olido começam dia 18 de maio, seguindo todas as orientações e restrições por conta da pandemia. E a gente encerra o Brasil TV de hoje falando de frio. Em Urupema, lá em Santa Catarina, fez menos 5 graus. E é geada para todo lado, campos branquinhos, e pelo segundo dia seguido isso aconteceu por lá. A Eduarda Demenech nos conta. A Serra Catarinense teve a madrugada mais gelada do ano até agora. Aqui em Urupema fez 5,4 graus negativos durante a madrugada. Durante o dia, o sol ajuda a amenizar um pouquinho essa sensação de frio e dá até para tirar os acessórios, viu? Luva, touca e cachecol. Porque de madrugada mesmo, o clima ficou transformado por causa do frio intenso. Teve registro de geada aqui na cidade de Urupema, os carros também ficaram cobertos por gelo. Já na vizinha São Joaquim, a mínima foi de 1 grau negativo. Lá também a geada veio forte e transformou a paisagem. Por lá, até nos carros deu para escrever o nome geada. E com o frio chegando aos poucos, os turistas também vêm vindo para a região. Para esse final de semana, as pousadas já estão com bastante procura. E a gente lembra que aqui na Serra Catarinense as regras sanitárias continuam valendo. O uso da máscara é indispensável, eu diria, não só por causa da pandemia, mas também por conta do frio. Quer saber como é que fica o tempo? Assista o Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.